a falar desse assunto, porque eu quero ver essa matéria que eu queria que você falar, porque vai entrar também na CPI. Violência com armas que não disparam um só tiro, mas que cortam, decepam e matam. O número de mortes com armas brancas aumentou em 20% depois que o complexo do Alemão foi ocupado. Segundo as informações, traficantes estariam usando facas para assustar moradores. Reportagem especial de Eli Frank. Muitas armas que os traficantes usaram para tentar barrar as forças policiais da ocupação do Morro do Alemão foram apreendidas. Metralhadoras capazes de derrubar helicópteros, mísseis e fuzis. Muitos fuzis. Foram 160. De lá para cá, a violência diminuiu bastante. Mas um tipo de crime chama a atenção. Os homicídios praticados com armas brancas. Das 7 mortes registradas nessa região do Rio de Janeiro, 3 foram com facas. Isso chegou a gerar o comentário de que os traficantes estariam usando esse tipo de arma para silenciar pessoas da comunidade. O comando das forças de pacificação diz que isso não passa de boato. Esse é um boato que nós estamos tentando desconstruir, porque é uma maneira de manter a população local aterrorizada para e desarmar diminuir a população. As estatísticas mostram que os índices de crimes cometidos com armas brancas no Brasil são altos, cerca de 20%. Isso representa 1/3 dos crimes cometidos com arma de fogo. E já não é de hoje que o homem utiliza facas e outros objetos que cortam para matar o semelhante. Uma mulher, uma faca, uma música e um grito. Uma das cenas mais famosas do cinema do mestre do suspense, Alfred Hitchcock. As armas brancas foram as primeiras a surgir na história da humanidade. De início eram bem simples, mas depois que descobriram os metais, essas armas começaram a ser mais elaboradas, com lâminas afiadas, pontas mais finas. Nos dias de hoje, com o uso das armas de fogo, as armas brancas caíram em relativo desuso. Mas mesmo assim, quem conta com tanques para combater o inimigo, admite que as armas brancas ainda fazem parte das estratégias de guerra. Num combate convencional, todos os exércitos do mundo ainda prevêem a utilização de armas brancas em situações específicas, de necessidade de silenciar um sentinela ou um vigia de alguma área, de maneira silenciosa. Diogo Emiliano é um especialista em defesa contra armas brancas e também ferreiro. Com uma marreta, uma bigorna e um forno, ele fabrica facas, espadas e todo tipo de arma branca. E hoje o ferreiro não conta apenas com a velha marreta para trabalhar o aço. Tem equipamentos mais modernos, como essa prensa, que exerce uma pressão aí de 15 toneladas. Repare como é feito o trabalho. Olha aí. O aço vai esticando. A prensa ajuda, mas não consegue substituir a arte do ferreiro na hora de dar o acabamento da peça. Um trabalho que exige esforço e, acima de tudo, muita paciência. Pelo trabalho que dá para fazer, uma faca como esta, que tem o design das utilizadas pelos povos do Nepal, pode custar de R$800 a R$1.200. Já esta outra arma branca, conhecida como adaga, pode custar até R$5.000. Por que um valor tão alto assim, Diogo? O valor ele vai aumentar ou diminuir de acordo com a estrutura atômica da peça, de acordo com o nível de materiais que foi usado e, principalmente, de acordo com as coisas que ela pode cortar. Diego produz peças com aço de molas de carros e também prepara a matéria-prima com ligas especiais. E assim consegue armas muito mais resistentes. Retiramos a lâmina. Temos aqui o prego. Não cheguei até o final para que ela não marcasse a minha bigorna. Uma barra de aço. Essa lâmina daqui é o modelo de lâmina que é mais utilizado pelo tráfico, pela violência urbana, etc. Então, a gente tem que se preocupar com uma coisa deveras. Isso é o corte que uma faca ordinária é capaz de produzir. Uma faca comum. Ordinária, a gente estar preparado para um cidadão que nos ofende, né, que nos assalta, nos pega de assalto com uma lâmina, é uma preocupação do militar,
civil, do cidadão, não importa. É uma preocupação. Você não precisa de uma espada de samurai para fazer isso, como se vê em filme. Você não precisa de nada. Que coisa, hein? Você vê, as armas brancas estão matando mais e há suspeitas até de que os vagabundos estão usando esse tipo de armamento. Agora, Marcelo, a CPI das armas, bem, só voltando para encerrar a situação do Cláudio Ferraz que você estava dizendo com relação à CPI das milícias. Exatamente, Wagner. Nós fizemos na Assembleia Legislativa uma importante CPI das milícias, você foi uma pessoa central, nos ajudou muito ali, teve uma conclusão muito forte para dentro da Assembleia e para fora, e é importante por dever de honestidade. O delegado Cláudio Ferraz foi uma pessoa fundamental no trabalho da CPI das milícias, através da DRACO. Se não fosse a ação do delegado Cláudio Ferraz, nós não teríamos, na CPI das milícias, chegado onde nós chegamos. É um dever de honestidade, independente de qualquer debate, a apuração tem que ser feita, isso precisa ser dito porque é verdade. É porque é verdade. Agora, a CPI das armas, uma matéria como essa, logicamente, que a gente, são dados que nós vamos usar também. Agora, a CPI das armas também quer chegar por onde elas entram, quem traz, quem pode trazer, porque não é o cara do morro que compra 40 e 50 fuzis a 50 mil reais. Aliás, a Operação Guilhotina, e é bom esclarecer para o seu público que, por muita sorte nossa, nós conseguimos aprovar a CPI das armas um dia antes da Operação Guilhotina. É, porque podem pensar que foi por causa da operação. Não, nós aprovamos antes disso, logo no começo do ano legislativo, até para ver com relação às fronteiras, de onde que vem, né? É isso que muda a violência do Rio de Janeiro, Wagner. Na verdade, o Rio não tem mais homicídio do que outros estados, o Rio não tem mais assalto que outros estados. O Rio é um lugar violento, como é Pernambuco, como é Espírito Santo, São Paulo. Enfim, o que muda a violência do Rio é o tipo de armamento que aqui circula. Então, o parlamento, nós temos a obrigação de contribuir para a segurança pública para saber essas armas que chegam no Rio, chegam de onde, quem realmente vende, quem realmente lucra com isso, porque é isso que torna a violência do Rio uma violência diferente dos outros estados. E por onde elas atravessam. Você vem do Paraguai, como é que consegue chegar no Rio de Janeiro sem que a pessoa que está trazendo seja molestada? Exatamente. Né? Se vem do outro lado, através da Bolívia, como é que chega no Rio de Janeiro? Se vem de Pedro Juan Cabaleiro, através do Mato Grosso, como é que chega no Rio de Janeiro? Claro. E, na verdade, tem muitos estudos sobre isso. Agora, como é que estão as fronteiras do Rio? Como é que está a fiscalização sobre a Baía de Guanabara? Né? Porque nós sabemos que nós temos problemas de fronteiras no Brasil inteiro. Mas a nossa CPI vai tratar do Rio de Janeiro, porque as armas não chegam no Rio da mesma maneira que chegam a outros estados. Então, por que chega aqui e não chega a outros lugares? O que está acontecendo no Rio de Janeiro? É um assunto, sem dúvida alguma, para uma CPI. Beleza. Marcelo Freixo, mais uma vez, prazer enorme tê-lo aqui. Obrigado, Wagner. Daqui a pouco a gente se encontra lá. Daqui a pouco a gente se encontra lá.